Tava com saudade de mim? Voltei! Eu tirei férias, depois eu emendei com crise existencial, depois tava difícil, mas agora eu voltei! Se você não tava com saudade, você pula o vídeo, ignora, tá bom? Vamos continuar. Mas a gente voltou com um tema que a gente pretende fazer uma série de vídeos e é um tema denso, difícil, mas que a gente nunca fala o suficiente. O tema é estupro. A gente tem começado a falar ultimamente de estupro como cultura do estupro. Por que é importante a gente entender o que significa a cultura do estupro? Porque a gente tem que primeiro tirar da frente o fato de que estupradores são seres doentes mentais, malignos, que saem de trás da moita e atacam mulheres no escuro. Porque se fosse isso, era só a gente não andar no escuro e não passar perto de moita. Era só simplesmente a gente tirar essas pessoas do convívio social, que o problema acabava. E se fosse assim, ia ser muito simples, porque o estuprador também ia ter algum tipo de arquétipo, ia ter uma figura, algum tipo de espectro. Ia ter algum tipo de espectro que a gente conseguisse ler a testa dele, nos atos dele, no olhar dele, de algum jeito, a insígnia estuprador. E a gente ia conseguir se defender. Mas a realidade que a gente tem é que muitos homens, inclusive os boa gente, inclusive os de esquerda, inclusive os jovens bonitos, inclusive os atraentes, estupram. O estuprador não é aquele homem feio que não tem sexo e, portanto, ele vai atrás de você. Essa frase feminista que diz todos os homens são potenciais estupradores é uma frase dura, eu entendo que vocês homens se ressintam disso, mas é uma frase real. Se a gente não delimita isso, você também, homem, perde o parâmetro de quando você pode estar agindo como um potencial estuprador, né? Porque você pode ser casado e ter estuprado a sua mulher. Porque estupro acontece toda vez que uma mulher não quer transar e é obrigada a isso. Que uma mulher não quer ser tocada e é tocada. Porque estupro não é uma questão de sexo, é uma questão de violência. Quando você fala sexo sem consentimento, eu já acho errado. É violência sexual sem consentimento. Então vamos começar assim pelo básico. Por que é tão difícil para uma mulher denunciar os casos de estupro? Uma das coisas que a gente percebe é que a gente não sabe nem como reconhecer quando é estupro. Muitas mulheres reconhecem que foram estupradas depois de muito tempo, né? E isso não entra nos dados também, porque eu não posso fazer um BO, eu tenho pouco tempo para fazer esse BO, eu tenho pouco tempo para fazer o exame. Estupro, por exemplo, é um crime, é o único crime que a gente tem que provar que ele aconteceu. Se eu chego e faço um BO, minha carteira foi roubada, ninguém fala, tem certeza? Você não estava andando com a carteira meio assim, exibindo? Ninguém pergunta isso. Um estupro, não. A primeira pergunta que quando uma mulher fala, eu fui estuprada, é, você tem certeza? Ou, com que roupa você estava? Estava bêbada? Ninguém pergunta isso com crime de furto, com roubo. Mas perguntam isso com estupro. Porque a gente tem uma cultura machista, uma cultura do flerte muito idiota, que uma mulher ela sempre tem que dizer não. Quando a mulher diz sim é um problema. Só que quando a mulher tem sempre que dizer não, como é que vocês vão saber quando a gente está dizendo não mesmo? No entanto, muitas vezes a mulher não tem nem opção de dizer não, porque ela está numa condição muito vulnerável. Talvez isso comece nessas lendas infantis de que os príncipes beijam princesas adormecidas. Gente, se a pessoa está adormecida, não é para beijar, é para deixar ela lá adormecida, viu? Deixa ela lá quietinha. É muito difícil falar sobre isso também, porque no fim das contas, nessas situações de vulnerabilidade, quem tem que se expor a sua violação, expor a sua condição sexual é a mulher. Muitas vezes, muitas das delegacias, inclusive as delegacias de mulheres, são delegados homens que não acreditam na palavra da mulher. A palavra da mulher é sempre desacreditada em todos os âmbitos. Quando chega ainda no âmbito dela ter coragem de ir numa delegacia e falar, fui estuprada, ela ainda tem que ouvir tem certeza? E fazer um relatório com olhares julgatórios da roupa que ela estava, de onde ela estava. Precisa tirar da frente o fato de que mulheres são estupradas só bêbadas e à noite, tá? Mulheres são estupradas à luz do dia, mulheres são estupradas trabalhando, mulheres são estupradas nos seus terrenos sagrados, como é o caso da mãe de santo, que aquele fofo estuprou. Então as mulheres elas são estupradas em muitos lugares, porque o corpo da mulher é público, o corpo da mulher não é dela. E a luta contra a cultura de estupro também é uma luta para trazer para a mulher o direito sobre o próprio corpo. Se ela está dormindo, ela não quer transar. Eu tenho certeza que uma mulher não quer transar dormindo. Tenho certeza absoluta, porque eu sou mulher. Então nos próximos vídeos a gente vai falar um pouco de juridiquês sobre estupro e também poder sair do juridiquês, porque nem toda lei é justa, né? A lei é a lei
dos homens, homens mesmo. Estou usando homem aqui como sexo. A lei é a lei dos homens. Historicamente, uma lei construída por homens. E agora estamos num momento histórico em que homens estão legislando cada vez mais sobre o que eles não deveriam dar palpite. Depois vamos falar um pouco de técnicas feministas de acolhimento e de evitar e de defesa e como que os homens podem ajudar também. Já que vocês gostam tanto dessa frase, mas nem todo homem, como que você faz para realmente fazer a diferença? Realmente merecer o nem todo homem.